Não. A alta de novos casos de Covid e taxa de vacinação em baixa. Sobem os casos de Covid e a taxa de vacinação está em baixa. Aí você já imagina, né? O que faz isso? O que traz isso? Preocupação. Faz aumentar a preocupação com essa nova onda do coronavírus aqui em Curitiba. Por isso eu recebo aqui no estúdio, ao vivo, a secretária Beatriz Batistella, secretária municipal de saúde, para conversar com a gente sobre esse caso. E é um alerta e eu gostaria muito que você prestasse atenção. Se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, aproveita, manda no WhatsApp aí, tá? Agora que a gente aproveita a presença da secretária municipal de saúde, Beatriz Batistella. Secretária, a gente pode atribuir a que essa alta? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente é importante entender que, embora a gente não viva um estado de emergência em função da pandemia, como vivemos em 2020 e 2021, ainda o vírus está no nosso meio e as notícias são de que ele vai ficar, ele não vai acabar tão facilmente. Então ele está no nosso meio, ele esteve presente ao longo do ano todo, desde 2020, em momentos mais críticos e em momentos de pouca transmissão. A baixa vacinação tem influenciado nesses números? A baixa vacinação, ela proporciona um ambiente mais favorável para que o vírus nos agrida mais. Hoje, na Bivalente, a cobertura é de 24%, é muito pequena. As vacinas que nós tomamos no ano de 2021 e 2022 já estão ficando distantes da memória que o nosso organismo tem desse vírus. A transmissão da doença acontece independente da vacinação, isso a gente sabe, porque a vacinação não é como algumas vacinas que daí não pegamos mais. Por exemplo, se está em dia com a vacina de sarampo, não pegamos sarampo, mas a Covid ainda não é assim. Mas a vacina é muito importante porque ela nos protege, ela deixa o nosso organismo mais fortalecido para superar o vírus que nos agride. Temos aqui alguns números, secretária, se só pudesse até analisar com a gente, né? Covid-19 em Curitiba, e me chamou aqui a atenção, por exemplo, olhando aqui esses números dos casos por dia. De 18 a 24 de outubro, nós tivemos 6 mortes, hein, gente? 1.977 casos, tem nessa data 1.629 casos ativos. Mas aqui por dia, me chamou a atenção isso aqui, ó, de 4 a 10 de outubro, a média de 157 novos casos. Aí de 18 a 24 de outubro, quer dizer, né, aí o mês foi avançando e a média subiu de 157, quase dobrou, foi para 282 novos casos. Exatamente. A Covid é uma doença de alta transmissão, ela se transmite facilmente. E eu tenho certeza que todo mundo sabe exatamente como que se protege. Porque enquanto o vírus está circulando entre nós, algumas coisas a gente deve fazer além de tomar a vacina. Os ambientes têm que ser arejados, quem está com sintoma respiratório pode não ser Covid, mas tem que usar máscara, se isolar, usar a máscara, isso é muito importante, porque é aí que a transmissão acontece. Sabe, e eu estou vendo aqui que o índice de adesão da vacina está muito baixo, não está não? 28,5%? Está bastante baixo. Nós debelamos a pior fase da pandemia com uma cobertura vacinal acima de 90%. Daí que a Covid começou a ter uma diferença na nossa vida. Nós tivemos dias em Curitiba, no ano de 2021, que morreram 59 pessoas num dia. E como é que nós vencemos isso? Usando a vacina, porque daí nós nos protegemos e passamos bem pela doença. Eu queria voltar só um pouquinho antes aqui na seguinte situação. A senhora falou dos cuidados. Sabe o que eu tenho reparado? Eu não sei você, não sei vocês, mas eu reparo o seguinte. Eu tenho no meu carro o álcool gel. Então eu entrei no carro, isso aí é álcool gel. Eu chego aqui, a primeira coisa que eu pergunto para a turma aqui no estúdio é onde é que está o álcool gel, né? Cadê o álcool gel? Tá aí, tá aí, tá bom, tá aqui. Pegar já. Mas tem vários lugares que a gente vai, tem muitos lugares que a gente vai que está lá escrito álcool gel, você aperta lá para ter. Não tem. Não tem? Será que é porque o pessoal esqueceu do perigo e esqueceu de que a gente tem que continuar se cuidando, porque não é só a questão da Covid? Exatamente. As medidas preventivas, né, que são medidas não farmacológicas, que são os nossos hábitos, eles têm que ser sempre relembrados e eles servem para todas as doenças respiratórias. A higiene das mãos, ambientes arejados,
O uso de máscara em condições de estar doente, né, de estar com problemas respiratórios, é essencial. É desta forma que a gente também combate a Covid. E ela está aumentando, e a doença, quando está em fase de aumento, ela vai galgando, ela vai quase que dobrando o número de casos. É verdade que existe um ciclo? Existe um ciclo? Sim, o que nós vimos desde 2020... O ciclo dessa cepa, por exemplo, é isso? Nós vimos que cada vez que tem um aumento do número de casos, esse ciclo ele gira em torno de 8 semanas. 8 semanas? 8 semanas. Nós estamos agora em o quê? Na agora metade disso? Nós estamos em 6 semanas que ela começou a subir. Se mantiver o que a gente já viveu, nós vamos ainda ter mais algumas 2 semanas ainda de aumento de casos, para daí ela começar a diminuir. É essa a nossa expectativa. E esse aumento é o que é? Uma nova cepa do coronavírus? Sim, circulou já em vários lugares, tanto fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, como já no Brasil. Brasília, São Paulo. São Paulo também está tendo um aumento do número de casos, que provavelmente essa nova variante que é chamada Eris. Tá bom. Não tem aquela sensação falsa de que a gente está em segurança com essa doença e tantas outras que a gente começou a ver diminuir ou sumir? Eu lembro quando a gente foi tomar as primeiras 2 doses da vacina do Covid, tinha fila. Na última, na Bivalente, eu levei menos de 15 minutos para sair do meu carro e vacinar eu e minha mãe e voltarmos para o carro, ou seja, não tinha fila nenhuma. Nessa falsa sensação de segurança, não, agora a gente já não estamos vendo tantos casos, então não vacinamos. Será que as pessoas não têm que se relembrar que exatamente não temos tantos casos? Por que vacinamos? Exatamente, você fez o perfeito raciocínio. Nós só conseguimos vencer a agressão do vírus na nossa cidade quando atingimos uma cobertura que nos protegeu. E precisa vacinar, porque essa vacina ela não é como algumas vacinas que promove a imunidade permanente. Ela é uma imunidade temporária. E aí é difícil que hoje em dia as pessoas morram de Covid. Mas elas morrem com o Covid, porque o que acontece? Quem tem alguma doença crônica ou que já tem uma idade avançada, ela normalmente já tem um organismo que é debilitado. Quando o vírus se instala nesta pessoa, eu falo que ele esculhamba a saúde da pessoa. Ele é oportunista também. Ele é oportunista e ele deixa desequilibrado o sistema de defesa da pessoa. E ela acaba tendo agravamento dos seus problemas crônicos. Por exemplo, a pessoa hipertensa, cardíaca, ela vai ter um agravamento a partir dessa agressão do vírus. E isso acaba levando a óbito. Leva a óbito, todos iremos morrer, mas não precisa ser precipitado. Porque hoje, as pessoas com condições crônicas, quando bem acompanhadas, fazendo o que é recomendado, elas passam bem, elas vivem mais. É essa que é a lógica que acontece. E aí é importante, a gente está falando da vacina do Covid, né, do coronavírus, né, da Covid, do coronavírus. E aí é o seguinte, as outras vacinas também são importantes, né? Principalmente para crianças. E aí a gente tem aqui agora uma tela que eu queria até chamar a atenção das pessoas, né? Dos pontos de vacinação. Então dá para você buscar lá no imunizajacuritiba.pr.gov.br, locais de vacinação, aonde se vacinar. Mais alguma dica, secretária? Sim, é importante que tenhamos essa compreensão. A vacina vem sendo usada nos seres humanos há muito tempo, há quase 200 anos. Ela é uma ciência que evoluiu ao longo do tempo. Nos últimos anos, nós temos acesso a uma ciência muito sofisticada, que é a vacina. Embora fala-se que é uma gotinha, mas dentro daquela gotinha tem muita ciência. E tem tanta ciência que nos proporcionou rapidamente, saímos de uma grave crise, de uma pandemia, em poucos anos. Em 2 anos, nós resolvemos aquele período mais crítico da pandemia no mundo, não foi só aqui, no mundo. Então, a vacina é uma ciência, ela promove saúde, é a arma mais potente da saúde pública, porque ela é, no seu custo-benefício, barata, tem uma abrangência muito boa e uma segurança que faz com que a gente tenha saúde. Todas as nossas unidades têm vacina, não está faltando vacina. Vejam, é um recurso caríssimo que não podemos jogar fora. Eles foram comprados para a gente administrar na população e precisamos que as pessoas vão buscar a vacina. Está lá, senão nós vamos jogar a vacina fora. Pois é, Deus o livre, eu preciso ir lá. Eu estou com uma ou 2 atrasadas aí, viu, secretária? Estou conversando aqui com a secretária municipal de saúde, a Beatriz Batistella, que está com a gente aqui no estúdio, fazendo esse alerta para a população de Curitiba.
Só para lembrar também, né, que a vacinação, no caso das crianças, é importante estar com a carteirinha em dia até para fazer a matrícula na escola, né? Perfeito. Nós temos todo um acompanhamento das escolas. Nós já conversamos com a secretária municipal de educação, a Maria Silvia, com o sindicato das escolas particulares, também conversamos com as escolas estaduais, né, o núcleo de educação das escolas estaduais, e também estamos fazendo um movimento muito forte, tanto com o Dom Peruso, que tem colocado isso nas missas de toda a nossa arquidiocese, como os pastores. Estamos todos fazendo uma mobilização da importância de manter o calendário vacinal atualizado. E aí eu tenho aqui, ó, primeira dose, bebês de 6 meses a menores de 3 anos com agendamento, pessoas com 3 anos completos ou mais. É isso, está certo, né? Está certo. Segunda dose, pessoas com 6 meses ou mais, na data do EP Saúde, já ou após na repescagem contínua. Alguma coisa a acrescentar? Não. Então tá certo. Terceira dose, pessoas com 6 meses a 4 anos, na data do EP Saúde, já ou após repescagem contínua. Aqui nós estamos falando da vacinação do coronavírus. Do coronavírus. Isso. E aí o reforço, pessoas de 5 anos ou mais, com última dose a 120 dias ou mais. Pode deixar Essa claro. dose aqui, desse quinta dose, ela ainda não está para o público em geral. Mas nós pedimos que as pessoas que ainda não fizeram a vacina bivalente procurem a unidade de saúde, que essa é a nossa cobertura, está em 28%. Veja, a vacina bivalente, ela já é uma segunda geração de vacinas contra o Covid. É uma vacina que já veio com a possibilidade de ter um maior número de variantes que ela consegue proteger. E isso nós vamos seguir fazendo vacinas da Covid, como é a vacina da gripe. Todo ano nós temos uma nova versão, né, uma atualização dos vírus que a vacina da gripe nos protege, e a mesma coisa vai acontecendo com a vacina da Covid. Então acessa lá, Imuniza Já Curitiba, que tem todas as dicas para você. Eu quero aproveitar a presença da secretária aqui, atenção, eu quero chamar a sua atenção aí agora, porque é o seguinte, nós acabamos de mostrar aqui, inclusive a secretária assistiu a reportagem aqui no estúdio,